E hoje a gente quer conversar sobre o assunto mente milionária para estabelecer a relação de causalidade, a forma de pensar, a forma de agir, o resultado que acontece, o que a gente pode aprender com alguns ensinamentos milenares sobre esse assunto. Ou seja, o assunto é muito bom e a gente quer dar uma profundidade que ele merece. Eu quero começar perguntando para vocês, de cara aqui, para ser milionário, o que é preciso? O que é preciso ser milionário? Conversando com você, Gustavo. Flávio, para ser milionário, você precisa ganhar. Para ganhar, você precisa ter valor. Para ter valor, você precisa fazer o que poucos fazem. Teoricamente, poderia sugerir, vamos fazer o que vai bombar a carreira do futuro, o que ainda ninguém está fazendo. Aí eu estou falando para um cara que começou com escola de inglês, estou falando com um cara que estudou teologia, estou falando com um cara que foi soldado, quem trabalhou no marketing multinível, vendedor. Eu falo, pô, são coisas que ninguém fez. Não é o que ninguém fez. Na verdade, eu acho que ter valor é quando você usa sua habilidade, seu esforço para fazer o que poucos querem fazer. Vou pegar o seu exemplo, me permita. Fica à vontade. Fala de uma escola de inglês. Poxa, você começou numa época que já existiam marcas consolidadas, métodos que tinham décadas de existência. Talvez se anunciou na família que estava anunciando o método de inglês, e a gente falou, puxa, o menino tinha tanto potencial, né? Foi se enfiar nesse negócio. Quando você começa um negócio que já tem concorrente no mercado, quando você começa a lidar com problemas, é a burocracia, são os impostos, é professor que não segue o método, é aluno que cancela contrato. Tem muito empreendedor que nessa fase começa a ambicionava lá em cima, mas isso aqui não é bem o que eu queria. A pessoa desiste. Você perseverou, você fez o que poucos queriam fazer, você fez mais do que os outros, você encontrou um caminho, uma solução, falou, opa, virou a chave e você insistiu nesse caminho. Então, no momento que você começa a fazer o que os outros não querem fazer, você tem mais valor. As pessoas começam a perceber que, confio nesse cara que ele leva mais a sério. Ele cuida do negócio dele de um jeito que o outro não cuida. E a partir desse momento que você virou a chave, você já tem um público que vai se tornando cada vez fiel, que fala do seu trabalho e você vai ganhando uma escala. A escala é importante. Eu comecei dando aula de contabilidade. Num curso de administração não tem nada mais tedioso, insuportável e rejeitado do que isso. É o aluno, é o professor que ninguém queria assistir aula. Mas peraí, vamos tentar ensinar contabilidade de um jeito diferente, finanças pessoais. Quando você começa a trabalhar de um jeito diferente dos outros, no mínimo você recebe uma atenção. Então, tentar soluções diferentes, tentar caminhos diferentes, estudar mais do que os outros, trabalhar mais do que os outros, é um pedágio que vai fazer com que você encontre soluções que os outros não estão encontrando. Enquanto alguns estão desistindo porque o trabalho é muito chato e tedioso, você está perseverando e avançando alguns passos a mais. Isso vai encontrar um público fiel, isso vai encontrar um reconhecimento. No pior dos cenários, vão dizer que, se você não dá certo um negócio, faz como o Flávio fez, faz como o Gustavo fez, que ali eles encontraram um caminho, um cenário que não se queria trabalhar, e você vai perceber que tem público para isso. A gente vive num país em que, infelizmente, a educação é muito rasa, em que a competição é até relativamente mais fácil do que outros países, que eu vou competir com pessoas que têm um conhecimento de altíssimo nível, que estão conectadas a pessoas que estão reunindo técnicas que vão ser mais difíceis de ser vencidas. No Brasil, quando a gente faz algo além da mediocridade, algo além da média, a gente já recebe uma atenção. Se você aproveita essa atenção para converter isso em tempo de trabalho e valor, não existe uma mágica, não existe o se portar como milionário que você vai virar milionário. Na verdade, muitos sabem que podem chegar lá, mas acabam desfrutando do resultado de um bom negócio, desfrutando da renda que tem antes do momento certo de colher os frutos. Então, criar o valor, perseverar no valor, fazer o que os outros não fazem quando eles já estão desistindo, é um caminho para você encontrar a rota para o milhão, com certeza. Fala um pouco sobre isso, Perini. Capitão Perini, não é? Que foi... Agora não mais, né? Não mais, né? Não, mas é capitão da reserva. Na verdade não, porque eu pedi demissão. Você pediu demissão, né? Então tá bom. Então, ex-capitão Perini. Ex-capitão Perini. Aprendeu muito lá no Exército, não tenho nenhuma dúvida. Eu fui da Marinha, aprendemos muito lá nas Forças Armadas. A Marinha é quase tão legal quanto o Exército, só um pouco menos, né? A gente sabe disso. A gente sabe... Bom, a gente não vai entrar nesse assunto aqui agora. Porque o cheiro de uma competição porque no ar, hein? o tema é mente milionária. Vamos mudar para esse assunto aqui. Mas vamos lá, cara. Então... Como é que foi você sendo capitão do Exército lá dentro? Porque você começou a pensar em ter a sua independência financeira dentro do Exército. Obviamente, a sua independência financeira passava
pelo objetivo de acumular de R$1 milhão para cima para que você pudesse ter aquela independência financeira. Você não estava num ambiente que te proporcionava isso, porque a carreira militar ela não remunera para isso. Como é que foi estar naquele ambiente falando sobre esses assuntos? Bom, nós tivemos pontos que realmente não contribuíram, né? Porque no Exército, se eu fosse o melhor da minha turma, e eu fui primeiro de turma, eu ia ganhar exatamente igual ao último da minha turma. Por isso eu não era o último, mas eu estava ali na meiuca. Mas uma parte que foi muito importante lá dentro foi o aspecto comportamental. E isso é interessante, né? Porque em termos de habilidades técnicas, após um certo nível, as pessoas estão meio que niveladas. Você pega um cara que está no mercado financeiro estudando realmente, faz um MBA, por exemplo, esse cara já vai ter um bom conhecimento de mercado, similar a outras pessoas. Só que o comportamental, na minha opinião, é muito mais importante. O Exército ele me auxiliou muito nisso, nessa parte de disciplina. Temos até vários exemplos que a gente pega ganhadores da loteria. Então, o pessoal que ganha na loteria, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, não importa a quantia. Você dá um tempo, esse cara vai gastar tudo até que só sobre na mão dele aquilo com o qual ele está habilitado para lidar. Tanto em termos técnicos... Sim, outro dia eu postei. Era um cara que ganhou uma indenização de uns 400 mil e gastou tudo em um mês. Então, ele não tinha nem a parte técnica, mas definitivamente não tinha a parte comportamental. Porque tendo a parte comportamental, você consegue não só manter esse dinheiro, como até ampliar ao longo do tempo. E tem um exemplo muito interessante do livro Psicologia Financeira, do Morgan Housel, onde ele mostra um faxineiro. Quem está em casa acompanhando pode pesquisar na Wikipedia agora. Joga aí, Ronald James Reed. Vai aparecer que ele era um frentista, faxineiro, investidor e filantropo, porque ele morreu com um patrimônio de mais de 8 milhões. E no livro, o Morgan Housel compara ele com um economista formado, se não me engano, em Harvard, que era o Richard Fusconi, que ganhou muito dinheiro e depois perdeu tudo na crise de 2008. E ele fala, olha que interessante, né? Um faxineiro nunca conseguiria operar um coração melhor do que um cirurgião. Não tem como. Nunca conseguiria construir um prédio melhor do que um engenheiro. Só que ele conseguiu investir e manter o patrimônio muito melhor do que um financista, porque ele tinha as habilidades comportamentais. Nessa parte, o Exército me auxiliou muito. Agora, eu não tinha a escala para fazer o que eu queria, para acelerar esse processo, porque se o pessoal guarda um pouco do dinheiro e investe a juros maiores do que a inflação, tendo tempo suficiente, ele vai ganhar dinheiro. Só que esse tempo pode ser 30, 40, 50 anos se for pouco. Tendo escala, você consegue isso de maneira muito mais rápida. E foi o que a internet proporcionou no final para todos nós aqui, né? E eu fui para esse caminho justamente porque eu vi pessoas que já estavam lá e falei, caramba, como é que esse cara tem uma escala gigantesca? Como é que ele consegue vender um produto que ele tem um custo marginal de replicação muito baixo? A minha esposa empreendeu com roupa há pouco tempo. Totalmente diferente. Ela usava a internet para vender. Eu lembro que uma vez ela vendeu 1.000 peças num dia. Falei, que legal, imagina se amanhã vende mais 1.000. Ela falou, não tem como. Eu falei, deixa de crença limitante, né? Falou, não é crença limitante, seu Tem a burro. produção, eu não tem tenho, estoque. eu não tenho estoque. Vai demorar 2 meses para fazer estoque novo. Na internet, não. Quando você vende um produto informacional, por exemplo, você pode achar que vai vender 1.000, vai vender 8. Sim. Né? 8.000, 10.000. Então você consegue acelerar muito mais o processo. Né? E por isso que todos nós estamos aqui no final das contas. E para chegar no milhão? Você já deixou claro aqui que a habilidade comportamental é um elemento muito importante. Você, nas entrelinhas, também disse que a escala acelera, porque é aquela história, né? Alguém pode ter o desejo de ser milionário, isso é legítimo, não tem nenhum problema. É legítimo alguém sonhar com isso, desejar ser milionário. É possível, até não ganhando muito, você tendo comportamento e se organizando para isso, você chegar a um resultado, mas talvez você leve 40 anos, 50 anos, porque os juros compostos jogam a nosso favor ao longo do tempo. A variável tempo dos juros compostos ela é muito forte. Mas é desejável você ser milionário até os 30 anos de idade, ou quanto antes, ou antes disso, ou um pouco depois disso. Ou seja, o quanto antes você conquistar isso, você pode desfrutar disso. E aí não tem jeito, entra o segundo elemento que você também citou, que é a escala. Então você já fala de cara sobre comportamento e sobre escala. Exatamente. Se a gente pega do ponto de vista comportamental, o Zerbasi falou, aqui todo mundo tem informações diferentes no final das contas, mas em termos comportamentais a gente conseguiu não só juntar um bom patrimônio, né, manter esse patrimônio e ampliá-lo ao longo do tempo. Agora, em termos técnicos, a gente sabe coisas diferentes, mas no final todo mundo aqui está vendendo alguma coisa, que é a melhor maneira de você conseguir dinheiro no curto prazo, né? E é uma habilidade também que vem de aspectos da mentalidade, porque a minha esposa, por exemplo, ela tinha horror à venda. Ela era esposa de militar, ela era irmã de militar, era filha e neta de militares.
Uau. Então a Malu, ela cresceu na estabilidade. Ela tinha horror à venda. E eu lembro que quando eu falava, poxa, vamos vender na internet, porque ela foi pra internet primeiro, ela começou a ter uma escala muito grande, eu falei, a gente tem um baita outdoor e não tá anunciando nada. Ela falou, mas eu não gosto de vender. Eu levei a Malu num treinamento, porque santo de casa não faz milagre, né? Ou ninguém é profeta em sua própria terra. E aí fomos num treinamento que era destinado a desbloquear essa questão de, cara, não tem nada errado com venda. Era um treinamento inspirado no livro Os Segredos da Mente Milionária. E a Malu estava no treinamento e lá eles venderam o tempo todo. Aí no final eu pensei, ela não vai gostar, vai falar que foi só venda. Ela saiu do treinamento e falou, acho que a gente podia testar umas vendas, né? E desde então estamos aqui. A Malu é a melhor vendedora que eu conheço hoje. Então, para quem está assistindo em casa, você quer realmente acelerar a sua jornada? Aprenda a vender. Isso é muito importante.